Pouca gente tem coragem de falar, mas política social não muda só a renda das pessoas. Ela muda o comportamento. Ela muda a forma como as pessoas tomam as decisões e, principalmente, ela muda como as pessoas votam. E é aqui que o jogo fica perigoso. Porque enquanto muita gente acha que está sendo ajudado, alguém pode estar usando isso para se manter no poder. E não, isso não é sobre esquerda ou direita, até porque os dois lados já fizeram isso. A diferença é quem faz melhor, ou tem a melhor propaganda. Muito prazer, eu me chamo Dani Rolim, eu sou estrategista patrimonial e planejadora financeira há mais de 14 anos e hoje a gente vai sair do discurso e olhar para o que realmente está acontecendo. Hoje o Brasil tem mais de 21 milhões de famílias recebendo transferência de renda. O custo disso já passa de 170 bilhões de reais por ano. De novo, ajudar quem precisa é necessário. Isso não está em discussão. O problema é outro. É quando isso deixa de ser política social e vira estratégia política. Porque aí o incentivo muda completamente. Agora, olha como isso funciona na prática. Quando alguém depende de um benefício e surge um político dizendo, eu vou manter, eu vou aumentar, e outro dizendo, isso precisa ser revisto, a tendência de escolha já fica praticamente definida, né? E é exatamente por isso que esse sistema se retroalimenta. Porque ninguém quer ser o político que corta benefício, né? E aí o debate deixa de ser técnico e vira emocional. Agora entra a parte econômica que quase ninguém explica. Hoje isso acontece muito na prática. Pega um pintor, um pedreiro, alguém que faz diária, ele recebe ali seus R$ 600 de benefício e complementa com um bico, a pintura, a obra, o serviço. No fim do mês, ele chega perto de R$ 2.000 ou até mais. Agora imagina esse mesmo cara indo para um emprego formal. Ele perde o benefício, entra desconto de INSS e outros que tem também ali na folha de pagamento. E o líquido? Às vezes igual ou até menor. Então o que acontece? O sistema acaba incentivando a pessoa a continuar exatamente onde ela está. Agora, olha o outro lado da mesa. O empresário, ele não paga só salário. Quando ele coloca alguém na folha com R$ 2.000, o custo real não é R$ 2.000. Tem INSS patronal, FGTS de 8%, férias, mais 1/3 de férias, mais 13º salário, vale transporte, alimentação. Dependendo do regime da empresa, os encargos passam de 30% a 35% da folha. E quando você coloca tudo na conta de provisões, benefícios, obrigações, esses funcionários de 2.000 pode facilmente virar R$ 3.500 por mês. Em alguns casos, chega perto do dobro, tá? Ou seja, não é só contratar, é sustentar esse custo todos os meses. E não tem margem para errar, né? E aí acontece o que pouca gente fala. O trabalhador não vê vantagem em formalizar. O empresário pensa 2 vezes antes de contratar, porque tá caro. E no meio disso tudo, o país vai travando sem crescer como poderia. E aqui entra o ponto mais delicado. Esse modelo cria um ciclo perfeito para a política. Quanto mais gente dependente, maior o medo de perder o benefício, maior o poder de quem promete manter. Isso não é exclusivo de um lado. Governos de esquerda ampliaram isso, governos de direita muitas vezes evitaram mexer nisso, porque o custo político é alto demais. E assim, o Brasil vai empurrando o problema, ele não resolve, agora conecta tudo isso com a economia. Quando o governo amplia benefícios, seja Bolsa Família, Auxílio Gás, energia, esse dinheiro não surge do nada. Ele precisa sair de algum lugar. Ou vem de mais impostos, ou de mais dívida, ou de mais emissão de dinheiro. E aí começa o efeito em cadeia. Mais gasto público, mais pressão fiscal. Mais dívida, mais juros, menos crescimento. Hoje o Brasil já opera com uma dívida próxima de 75% do PIB. E os juros continuam elevados, justamente porque o mercado enxerga esse risco. Então, olha só, é importante entender uma coisa com muita clareza. Política social ajuda no curto prazo. Mas se não for bem estruturada, ela pode pressionar toda a economia no longo. E aí o impacto volta para todo mundo. No preço do mercado, no custo do crédito, no valor do dinheiro no bolso. Ou seja, isso não é só social, isso é estrutural. É como se o Brasil estivesse preso em um ciclo confortável.
mais improdutivo. Agora, olha um contraste bem interessante. A Argentina, sabe, os hermanos, depois de anos de descontrole fiscal, resolveu enfrentar o problema de frente. O novo governo começou a fazer ajustes duros, impopulares. Corte forte de gastos públicos, redução de subsídios à energia, transporte e a tentativa de zerar o déficit fiscal. Só para você ter ideia do tamanho do problema, a Argentina chegou a ter uma inflação de mais de 200% ao ano em 2023. E mesmo com os ajustes, no curto prazo ainda está doendo. Inflação segue alta, o consumo caiu, a economia desacelerou. Porque ajuste fiscal ele é assim. Primeiro você corrige, depois você cresce. Mas pela primeira vez em muito tempo, o país começou a gerar superávit fiscal em alguns meses de 2024. E isso muda o jogo no longo prazo. Por quê, né? Porque, para você entender, porque quando você organiza a base, o risco do país ele cai. E aí os juros também tendem a cair. O investimento volta, o crescimento começa a acontecer. Só que isso não vem de graça e não vem rápido. Essas medidas elas não são bonitas, elas são o que a gente chama de impopulares. E exigem custo político muito alto. Mas quando o sistema já está distorcido, o poder importa mais, né, do que o resultado. Alguém precisa fazer o ajuste. E aqui está o ponto central. Política boa não é a que parece boa no curto prazo. É a que sustenta o país no longo prazo. Isso é difícil. Porque promessa no Brasil ganha voto. Ou melhor, ou pior, né? Ganha eleições. Então não caia na lábia de político, nem de um lado, nem de outro. Porque a política ela impacta a sua vida todos os dias. No preço do mercado, na taxa de juros, no custo do crédito, no valor do seu dinheiro. Em ano de eleição, isso fica ainda mais sensível. Não entender o que está acontecendo é ficar à mercê. E quando você fica à mercê, você fica vulnerável a qualquer decisão que venha de cima. Tudo isso passa, mas o impacto no seu bolso? Não. E é aqui que entra o ponto que realmente importa. Você não precisa de um salvador político. Você precisa de estratégia, de estrutura, de um patrimônio bem posicionado para não depender de um único cenário, de um único país, de uma única decisão. Se você quiser entender como fazer isso na prática, o link está na bio para falar com o meu time e começar a construir isso do jeito certo. Até a próxima.